19º encontro. Final de livro, a gente já fica com saudade do livro que ainda não acabou. Não é assim com vocês? Livro bom, então mais saudade ainda. Mas façam como eu, leia novamente daqui a algum tempo. É sempre um sabor novo, é sempre uma riqueza tão grande. Livro bom não acaba nunca. Paulo e Estevão, muito bom estarmos no capítulo 8º, o martírio em Jerusalém, capítulo 8º da segunda parte. A primeira parte, 10 capítulos, segunda parte, outros 10, estamos no capítulo 8º. Lembrando que no capítulo anterior, Emmanuel nos mostra a origem das cartas imortais de Paulo e prova no seu testemunho que as cartas vieram sim de Jesus, e explica o que ninguém sequer aventou até agora, que é que Jesus, para transmitir as suas mensagens para Paulo, teve como intermediário o próprio Estevão, promovendo no trabalho da disseminação da Boa Nova a reconciliação, a diluição de sentimentos desarmônicos que pudessem ter restado da experiência, da vivência, da execução promovida por Saulo à época contra Estevão. É muito bonito que Jesus nos mostre assim que a grande maneira de reconciliação das almas é o trabalho conjunto. Trabalho conjunto para o bem, para a luz. Muito legal. Nesse capítulo de hoje, Paulo atende ao chamado da carta de Tiago, que foi apontada no capítulo anterior, falando de novas perseguições, que o próprio Pedro tinha sido exilado de Jerusalém e que ele, Tiago, estava tendo que suportar sozinho uma perseguição muito intensa da parte do Sinédrio. O Sinédrio promovia as mais diferentes arbitrariedades, sufocando mesmo a igreja de Jerusalém. E nas negociações que Tiago tentou realizar com o Sinédrio impôs como condição a presença de Paulo de Tarso em Jerusalém. Por aí se mostra como Paulo tinha ficado engasgado na garganta da dirigência dos judeus, e o que foi agravado em muito, segundo o relato de Emmanuel, pelas muitas informações das sinagogas por toda a região, dando conta de que elas tinham sido esvaziadas pelo trabalho incessante de Paulo de Tarso. Por toda parte ele fundou igrejas, montou comunidades, atraindo para suas iniciativas, para essas igrejas, não apenas gentios, como ele ficou celebrizado como o apóstolo dos gentios, mas uma grande quantidade de judeus. Aquilo era insuportável para os interesses do Sinédrio. Possivelmente havia não apenas perda de poder, mas perda inclusive de contribuições financeiras, e aquilo era o ponto frágil da estrutura do Sinédrio, Na conversa que ele teve com Tiago assim que chegou em Jerusalém,
teve o conhecimento de que a perseguição ganhou enorme popularidade, conta Emmanuel, nos círculos religiosos de Jerusalém, e o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio, aprovou medidas propostas pelos líderes da perseguição. Reconhecendo a obra evangelizadora de Paulo, que produziu maravilhosos frutos de esperança em toda parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas. O grande tribunal, o Sinédrio, começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Numerosos processos de perseguição individual deixadas a meio por Paulo, quando de sua inesperada conversão, foram restaurados, e o que era mais grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, humilhados e desonrados. Paulo ouviu essas informações extremamente sensibilizado. Dono de um luminoso cabedal evangélico, entendia chegado o momento dele testemunhar seu devotamento ao Mestre. Justamente por meio do mesmo órgão de perseguição que sua ignorância, que a ignorância de Paulo, engendrara em outros tempos. A lei de retorno, a situação que ele provocou, retornou para ele na mesma vida, o que não é regra de acontecer, mas acontece especialmente quando a alma é madura. Antigo preceito do espiritualismo da antiguidade diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E nós, ampliando isso, dizemos que quando a alma é madura, as contas são apresentadas. Deus apenas aguarda que uma consequência, uma desarmonia seja trabalhada em outra vida, quando a alma não tem maturidade para fazer frente àquelas lições. Maravilhoso educador espera de todos nós um momento propício para dar cada lição. É muito bonito a gente perceber isso. E então o livro, o capítulo descreve uma reconciliação dos dois adversários, não inimigos, mas adversários no cristianismo nascente. Tiago e Paulo promovem uma aproximação já na maturidade, quando ambos estão mais serenos, mais pacíficos, mais capazes de ouvir e de aprender. Paulo, por exemplo, ouviu de Tiago a seguinte colocação: desde o primeiro dia tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo em Jerusalém. Fingimento? Não julgues tal, disse ele a Paulo. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não desejava a morte do pecador, porque é na extinção dos nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. E disse mais, Tiago disse a Paulo que assim como Jesus lhe havia confiado a Paulo a tarefa da evangelização dos gentios, coube a ele, Tiago, o papel da evangelização do trato com os judeus. E que os trabalhos não competiam entre si, eram complementares e eram ambos imprescindíveis ao
ao cristianismo nascente. Pode-se dizer, porém, que se Paulo teve amplo sucesso na tarefa dele, Tiago teve um sucesso muito relativo. Vocês hão de lembrar comigo que os judeus até hoje esperam a vinda do Messias, sem dar a Jesus um espaço maior do que mais um dos seus profetas. Incrível isso, né? O maior profeta judeu, o Messias prometido por todos os outros profetas, é desprezado no próprio judaísmo. E apresentado nessa conversa com Tiago, Paulo tem a notícia de que por diversas negociações promovidas por Tiago, ele conseguiu comutar a pena, ele conseguiu transformar a pena inicial, que era de prisão, para um rito. Ao invés da prisão, Paulo precisaria passar por um rito público de submissão à lei judaica. Era uma imposição que levava à humilhação da causa, à humilhação do cristianismo, mas Paulo, para surpresa de todos, resolveu aceitar isso. Aceitar essa situação, até porque ele nunca negou, nunca diminuiu Moisés no seu coração. Só os judeus é que viam a exaltação do Cristo acima de todos como uma blasfêmia, um ataque às suas crenças. Paulo cumpriu o rito que constituía-se por vários dias em praça pública, patrocinar e fazer votos junto com outras pessoas de miseráveis condições. Ele pagou, a igreja de Jerusalém pagou tudo isso, e coube a Paulo essa presença em público. Paulo foi extremamente provocado, humilhado nessa situação e manteve-se absolutamente tranquilo. Sofreu acusações as mais oportunistas e permaneceu cedendo e tranquilo na sua posição, ciente do papel que ele tinha que cumprir. Por fim, insatisfeitos e sem alegações maiores para fazer, não tinham mais como pegar Paulo, porque Paulo não dava margem para ser atingido, se mostrava inatingível na sua paz, na sua tranquilidade interior. Só restou ao Sinédrio articular extraoficialmente um conjunto de agitadores que tomou Paulo de Tarso à força e estava em vias de executá-lo sem sentença, sem julgamento, em praça pública. Os amigos de Paulo é que conseguiram uma patrulha romana que interviu e que o prendeu. Como acordo entre Roma e Jerusalém, entre o dominador e o dominado, uma estratégia muito inteligente que Roma desenvolvia em todos os territórios. Ele respeitava os órgãos de governo da nação dominada para determinadas questões. Uma dessas questões eram as questões religiosas, e Cláudio Lísias, que era quem ficou como intendente de Jerusalém no afastamento por viagem do governador, entendeu que deveria fazer um julgamento ouvindo Paulo e ouvindo o Sinédrio. Foi assim feito. Ele ouviu ambas as partes, fascinou-se pela defesa e pela posição, pela profundidade dos conceitos de Paulo, e não entregou
como era a pretensão do Sinédrio, o prisioneiro para o órgão máximo do judaísmo. Ao contrário, ele soube, por diversas fontes, inclusive por Tiago, que foi intervir em defesa de Paulo, que outra estratégia parecida tinha sido formada. 40 judeus haviam feito um pacto de sangue no qual eles se incumbiam de ficar sem comer até que matassem Paulo. Novamente, o Sinédrio articulava medidas extraoficiais absurdas contra Paulo de Tarso, que mexia demais com o orgulho judaico, exatamente por ser um judeu, por ser um líder, uma esperança da raça, um perseguidor dos cristãos que se converteu ao próprio cristianismo. Sabendo dessa possibilidade do assassinato, dessa trama de assassinato, desse pacto de assassinato, Cláudio Lísias, a conselho de Tiago, manda Paulo de madrugada com uma grande escolta para onde estava o governador. E lá ele ficou preso, recebendo do próprio governador uma perspectiva de sair se ele o corrompesse, se ele desse favores materiais. Antes disso, o julgamento do Sinédrio é mais o julgamento que Cláudio Lísias compareceu e que foi mais um dos absurdos, mais uma dos teatros feitos para onde a sentença estava previamente estabelecida. Eles tiveram, cumprindo o rito, que fazer as acusações e ouvir Paulo. E a peça de oratória dele foi absolutamente dominante, absolutamente superior às acusações. Repetia-se para Paulo no Sinédrio o mesmo rito, a mesma situação que Paulo obrigou Estevão a passar. Também Paulo teve que dar a palavra a Estevão, também Estevão mostrou argumentações muito superiores aos seus acusadores e também contra Paulo, como o próprio Paulo fez contra Estevão, foi movimentada a força física, a agressão pessoal, porque não tinham mais argumentos para contrapor a posição lúcida, firme e ilustrada e consistente que lhes era feita no primeiro momento por Estevão e naquele momento por Paulo. Só a intervenção de Cláudio Lísias por seus próprios soldados é que fez com que não fosse realizada ali mesmo a execução tão almejada pelos judeus. Foi preso novamente e foi aí que Cláudio soube da trama e enviou Paulo para o governador em Cesareia. Nessa ocasião do julgamento do Sinédrio, foi muito forte a argumentação, foi muito forte o debate promovido entre Paulo e os seus acusadores. Mais uma vez, agora Paulo, na posição de Estevão, fez a defesa de Jesus, demonstrou como a superioridade do mestre, mas é claro que aquele grupo fanático tinha interesses econômicos, de vaidade, de poder a defender, e não seria por argumentos, pela lógica, pela razão, que eles seriam vencidos. Depois de fazer a sua argumentação, sem ter mais depois de ouvir a argumentação de Paulo sem ter mais o que fazer, o sumo sacerdote disse: devias morrer como teu mestre, numa cruz desprezível, desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso.
disse o sumo sacerdote. Juízo apressado vosso, respondeu-lhe Paulo de Tarso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos no mundo seriam justos, aplicado ao pecador que eu sou. Temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê além desses efêmeros dias da existência humana. A altivez do ponto de vista, a amplitude do ponto de vista era muito diferente entre eles. Paulo foi agredido, cuspido, espezinhado, e só mesmo a intervenção de Cláudio Lísias para garantir-lhe a vida. Na sequência, junto ao governador em Cesareia, ele ficou 2 anos preso por não aceitar a oferta de suborno que o governador lhe tinha feito, mas ele não deixou um dia de trabalhar. Paulo nunca perdeu uma oportunidade de trabalhar. Já com laços menos fechados pelo respeito que havia angariado nas múltiplas situações de defesa junto aos romanos, ele recebia visitas, e foi numa dessas visitas que ele delegou a Lucas o seu projeto de fazer um evangelho com as informações trazidas por Maria. Lucas, então, recebendo as informações de Maria, foi um fundamental complementador das compilações feitas pelos outros evangelistas, e recebeu de Paulo também a tarefa de fazer um relato dos primeiros tempos do cristianismo, o que Lucas fez também no chamado Atos dos Apóstolos. Nem no navio em que Paulo depois foi enviado para Roma, ele deixou de pregar, deixou de fazer todo o seu trabalho de disseminação da Boa Nova. Ele só conseguiu ir para Roma porque o governador que lhe propôs o pagamento de corrupção saiu, e outro governador veio até a Judéia e promoveu ele mesmo um outro julgamento em que Paulo acabou apelando a César. Quem apelava a César era a última instância do sistema de direito romano, e como cidadão romano ele podia fazer isso, e foi enviado então a Roma. Essa ida de Paulo por navio até Roma foi, segundo Lucas, foram os fatos mais emocionantes que ele já tinha presenciado. Em cada porto, em cada localidade que o navio parava, grande quantidade de amigos previamente avisados reuniam todos os cristãos da redondeza para ouvir, para prestar suas homenagens a Paulo de Tarso. Aquilo marcou tanto Lucas que ele manifestou a Paulo o seu desejo, o seu plano de registrar aquelas passagens de uma maneira inesquecível lá em Atos dos Apóstolos. Paulo, porém, lhe deu orientação diferente. Disse a Lucas o seguinte: cala sempre as considerações, os favores que tenhamos recolhido da tarefa, porque esse galardão, essa homenagem, só pertence a Jesus. Foi Ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi a sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Perguntou ele a Lucas.
Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas sombrias, as portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia, para que lhe ouvisses as verdades eternas. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante de nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Essa passagem é linda e ela nos lembra muito a lição inesquecível de Jesus nos Evangelhos, que diz que o plantio, cabe a nós o plantio, mas que a colheita é de Deus. Que nós saibamos nos conduzir, inclusive nos nossos sucessos. Porque são inúmeros os artistas, os políticos, os cientistas que num primeiro momento de maior insegurança e, portanto, de maior humildade, deixam enormes contribuições nas suas áreas, mas que depois, quando se envaidecem das suas conquistas, perdem toda a possibilidade de trabalho. Por quê? Porque o seu trabalho era fruto da comunhão, da intuição, da inspiração, das eurecas trazidas pelo mundo espiritual, e a vaidade bloqueou o fluxo de luz para todos eles. Pense a respeito disso. Cultive a humildade em todas as situações é uma das fabulosas lições desse capítulo. O plantio é nosso, mas a colheita é de Deus. Lembremos-nos sempre a respeito disso, eximindo-nos de toda a possibilidade de vaidade, como por exemplo Chico Xavier sempre fazia, dizendo-se um cisco de Deus, dizendo-se o burro da carroça do Espiritismo, entre outras piadas que ele fazia a seu próprio respeito. Previna-se desse grande veneno da alma chamado vaidade, mantendo-se dessa forma, através da humildade, sempre conectado com Deus, sempre conectado com a luz. Um grande abraço a você, muito obrigado por mais esse encontro e semana que vem estaremos juntos novamente em mais um capítulo, mais próximos ainda do fim, de Paulo e Estevão. Que essa viagem nos seja, como foi para todas as vezes que nós lemos, inesquecível. Grande abraço, até a próxima.